Artigo 661. Em caso de competência originária do Tribunal de Apelação, a petição de habeas corpus será apresentada ao secretário, que a enviará imediatamente ao presidente do tribunal ou da Câmara Criminal ou da turma que estiver reunida ou primeiro tiver de reunir-se. Artigo 662. Se a petição contiver os requisitos do artigo 654, parágrafo 1º, o presidente, se necessário, requisitará da autoridade indicada como coautora informações por escrito. Faltando, porém, qualquer daqueles requisitos, o presidente mandará preenchê-lo logo que lhe for apresentada a petição. Artigo 663. As diligências do artigo anterior não serão ordenadas se o presidente entender que o habeas corpus deva ser indeferido in limine. Nesse caso, levará a petição ao tribunal, Câmara ou turma para que delibere a respeito. Artigo 664. Recebidas as informações ou dispensadas o habeas corpus, será julgado na primeira sessão, podendo, entretanto, adiar-se o julgamento para a sessão seguinte. Parágrafo único. A decisão será tomada por maioria de votos. Havendo empate, se o presidente não tiver tomado parte na votação, proferirá voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente. Artigo 665. O secretário do tribunal lavrará a ordem que, assinada pelo presidente do tribunal, Câmara ou turma, será dirigida por ofício ou telegrama ao detentor, ao carcereiro ou autoridade que exercer ou ameaçar exercer o constrangimento. Parágrafo único. A ordem transmitida por telegrama obedecerá ao disposto no artigo 289, parágrafo único. Infine, parágrafo único. A ordem transmitida por telegrama obedecerá ao disposto no artigo 289, parágrafo único. Infine. Artigo 666. Os regimentos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento do pedido de habeas corpus de sua competência originária. Artigo 667. No processo de julgamento do habeas corpus de competência originária do Supremo Tribunal Federal, bem como nos de recurso das decisões de última ou única instância denegatórias de habeas corpus, observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto nos artigos anteriores, devendo o regimento interno do tribunal estabelecer as regras complementares. Livro 4 da Execução. Título 1. Disposições Gerais. Artigo 668. A execução, onde não houver juiz especial, incumbirá ao juiz da sentença ou, se a decisão for do tribunal de júri, ao seu presidente. Parágrafo único. Se a decisão for de tribunal superior, nos casos de sua competência originária, caberá ao respectivo presidente prover-lhe a execução. Artigo 669. Só depois de passar em julgado será exequível a sentença, salvo inciso 1, quando condenatória para o efeito de sujeitar o réu à prisão, ainda no caso de crime afiançável, enquanto não for prestada a fiança. Inciso 2, quando absolutória para o fim de imediata soltura do réu, desde que não proferida em processo por crime a que a lei comine pena de reclusão, no máximo, por tempo igual ou superior a 8 anos. 670. Artigo 670. No caso de decisão absolutória confirmada ou proferida em grau de apelação, incumbirá o relator fazer expedir o alvará de soltura, de que dará imediatamente conhecimento ao juiz de primeira instância. Artigo 671. Os incidentes da execução serão resolvidos pelo respectivo juiz. Artigo 672. Computar-se-á na pena privativa da liberdade o tempo, inciso 1, de prisão preventiva no Brasil ou no estrangeiro, inciso 2, de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, inciso 3, de internação em hospital ou manicômio. Artigo 673. Verificado que o réu pendente à apelação por ele interposta já sofreu prisão por tempo igual ao da pena a que foi condenado, o relator do feito mandará pô-lo imediatamente em liberdade, sem prejuízo do julgamento do recurso, salvo ser, no caso de crime a que a lei comine pena de reclusão, no máximo por tempo igual ou superior a 8 anos, o querelante ou o Ministério Público também houver apelado da sentença condenatória.
Título 2. Da execução das penas em espécie. Capítulo 1. Das penas privativas de liberdade. Artigo 674. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena. Parágrafo único. Na hipótese do artigo 82, última parte, a expedição da carta de guia será ordenada pelo juiz competente para a soma ou unificação das penas. Artigo 675. No caso de ainda não ter sido expedido mandado de prisão por tratar-se de infração penal em que o réu se livra solto ou por estar afiançado, o juiz ou o presidente da Câmara ou tribunal, se tiver havido recurso, fará expedir o mandado de prisão logo que transite em julgado a sentença condenatória. Parágrafo 1º. No caso de reformada pela superior instância em grau de recurso, a sentença absolutória, estando o réu solto, o presidente da Câmara ou do tribunal fará, logo após a sessão de julgamento, remeter ao chefe de polícia o mandado de prisão do condenado. Parágrafo 2º. Se o réu estiver em prisão especial, deverá, ressalvado o disposto na legislação relativa aos militares, ser expedida ordem para sua imediata remoção para a prisão comum, até que se verifique a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena.